Olá pessoal, na última aula nós falamos um pouquinho sobre a parte de força elétrica, do atrito entre os corpos e que eles se atraíam, né? E aí eu coloquei no final um slide falando sobre a força e que não era para se preocupar porque nessa aula aqui eu falaria um pouquinho sobre o exercício e explicaria como resolvê-lo, tá? Então é o seguinte, vamos pegar esse exemplo de exercício aqui e vocês vão ter 5 exercícios para resolver também. Coloque nos comentários se não entendeu alguma coisa, que eu vou respondendo cada um de vocês, tá? Um corpo tem carga de 2 microcoulomb, tá? Coulomb é a carga que vocês já viram, tá? Micro significa 10 a menos 6. Sempre que tiver esse M aqui, é 10 a menos 6. Então, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. É aproximado de outro corpo que tem carga de 3 microcoulomb, que é 3 vezes 10 a menos 6 também. Sabendo que a distância que separa esses dois corpos é de 10 centímetros, calcule a força elétrica entre eles, tá? Então tem que calcular a força. Como que funciona a fórmula? A fórmula é força, que está aqui, é igual ao K, que é a constante eletrostática, que é sempre 9 vezes 10 a nona. Então, esse valor aqui, gente, sempre vai ser 9 vezes 10 a nona em qualquer exercício, tá? Q1 vezes Q2, carga do primeiro vezes a carga do segundo, dividido pela distância que os separa ao quadrado, tá? Então, e essa distância, ela tem que ser sempre, a distância aqui, em metros. Se estiver em centímetro, você tem que transformá-la para depois usar na fórmula, tá certo? Então, essa é a ideia aí do exercício. O que dá para entender? Quanto maior a carga, maior a força de atração, porque eles estão em cima na fórmula. Quanto maior a distância, menor a força de atração entre os corpos. Por quê? Porque ele está embaixo. E quando está embaixo, significa o quê? Que ela é inversamente proporcional. E as cargas, como estão em cima, elas são diretamente proporcional a essa força, tá certo? Então vamos lá. Vamos apagar aqui então, e aí eu vou resolver o exercício através da fórmula, tá certo? Vou apagar rapidamente aqui e vamos continuar vendo a atividade, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Força é igual. Eu quero descobrir a força. E vocês vão fazer os 5 exercícios tentando descobrir a força. K, a constante que é o K que estava aqui, é sempre 9 vezes 10 elevado a nona, vezes. Carga do primeiro, 2 vezes 10 a menos 6, vezes. Carga do primeiro. A carga do segundo agora, 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. A distância, gente, vou pôr aqui no cantinho. A distância é de 10 centímetros. Só que eu tenho que transformar em metros. E para transformar em metros, eu divido por 100. Então dá 0,1 metros. Tá? Então essa distância aqui vai embaixo. Então 0,1 ao quadrado. Tá? Então essa distância ao quadrado. Ou você pode fazer assim também. Vou apagar aqui. Você pode deixar dessa maneira. Ou você pode fazer assim. Em vez de deixar no número decimal, você pode pegar e andar uma casa vírgula. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 1 metro. Tá? Anda uma casa vírgula para a direita. Eu prefiro fazer assim com o número inteiro. 1 vezes 10 a menos 1 metro ao quadrado. Vocês vão ver que fica mais fácil. Só se estiver em centímetro que você vai fazer esse processo. Se já estiver em metro, é o número que vai em metros aqui embaixo. Se for um 2, 2 ao quadrado vai dar 4. É simples assim. Parece muito difícil o cálculo, mas não é. Então o que vocês vão fazer? Primeira coisa, força. O que vocês vão fazer? Pega o 9, multiplica pelo 2, multiplica pelo 3. Então vamos lá. 3, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 54. Tá? Então, multiplicando os 3 números inteiros,
esse e esse, vai dar 54. Vezes, copia a base 10, todos eles têm base 10. E soma os expoentes. Só que na soma, o que vai acontecer? Eu tenho dois negativos. Menos 6 com menos 6, eu vou ter um menos 12. Então eu devia 6 e devo 6 de novo, devo 12. Pago só 9. Então ainda sobra 3 negativo. Em cima. Terminei toda a conta de cima. Olha que fácil. Multipliquei os 3 e depois fiz a soma dos expoentes da base 10. Dividido pela distância. Como que vai ficar a distância? 1 ao quadrado, 1 mesmo. 10, quando tem o menos 1 aqui e o 2 fora, dois expoentes, um dentro e um fora do parênteses, você multiplica os dois. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Conserva a base 10 e 2 vezes menos 1, menos 2. Como que vai terminar minha continha aqui? Vamos lá. F igual. Pega o 54 e divide por 1. Vai dar 54. Então, o número inteiro de baixo, você divide pelo de cima. Então, o de cima dividido pelo número de baixo, que é 1. O que você vai fazer com a potência de 10? Copia. Esse menos 2, que está em cima do 10 de baixo, ele vai subir. Quando ele sobe positivo. Então, vai ficar menos 3 mais 2. Eu devo 3 e pago 2. Quanto sobra? Menos 1. Newton. Por quê? Força é sempre em newtons, tá certo? Todos os 5 exercícios é para fazer da mesma maneira, utilizando o 9 vezes 10 a nona sempre é o valor do K, as cargas vão estar no exercício e a distância também. O importante é lembrar que a distância ela sempre vai estar, ela tem que estar em metros. Se ela não estiver em metros, você transforma ela em metros, se ela estiver em centímetro, dividido por 100, tá? Você vai dividir por 100, tá certo? Qualquer dúvida, só falar comigo no próprio YouTube aí nos comentários, tá joia, pessoal? Aguardo a atividade de vocês.